Lá vem, gente, lá vem. Ei, já liguei aqui, já tá ao vivo, não tem jeito, não tem como voltar. Agora, no 1. No 2. No trem. No trem. Você só faltou de combinar com nós. Esses caras fazem, então. Gente, esses caras já estão errando por gosto já, tá? Já estão fazendo já de gracinha. Aliás, vou começar a demitir gente por aqui. Fala, pessoal. Mas tá bom, está entrando no ar, no trem, um podcast de debate jurídico e político de temas polêmicos do cotidiano. Somos um grupo de advogados com pensamentos diferentes acerca de um tantão de coisa. Lembrando que a opinião é individual, não reflete a opinião do grupo, muito menos de uma entidade de classe. Com Damião dos Santos, Leandro Aguilar, Rubens Damascedo e Lindomar Gomes. Gente, o Rubens Del Macedo. Rubens Macedo. O nosso programa, pessoal, terá 4 blocos, onde no primeiro bloco nós temos o Doutor Responde, onde nós estaremos respondendo dúvidas aí dos nossos participantes, daqueles que vão embarcar aí no trem com a gente aí. Já o segundo bloco é o Pimenta Jurídica ou Pimenta Política. Isso mesmo, será um tema polêmico que poderá ser tanto político como jurídico, e os participantes irão debater com as suas devidas opiniões. Já o terceiro bloco, nós iremos abordar algum tema jurídico do cotidiano que apareceu durante a última semana, no qual a gente vai perguntar para os doutores: está de boca aberta, doutor? E os doutores irão dar as suas opiniões e falar se vai estar de boca aberta ou não estão de boca aberta. Galera, e no último bloco, nós faremos uma indicação cultural aqui. Seja de um filme, seja de um livro, seja de uma série. Cada um faz a sua indicação aqui, beleza? Gente, vamos parar de enrolação, vamos embora para o primeiro bloco. Primeiro bloco é o Doutor Responde. Sem mais delongas, o doutor responde, o senhor Joaquim, lá do Parque São João, mandou um e-mail informando que trabalhou por 3 anos em uma empresa de transporte e que foi mandado embora na semana passada, logo após ter retornado da licença médica por causa do Covid-19. Ele está perguntando quais são os seus direitos. E quem vai responder para nós vai ser o nosso especialista em direito do trabalho, o doutor Damião dos Santos. Damião responde. Esse pessoal é ótimo. Vou fazer uma vinheta para isso. Damião mas... responde. Gente, vamos lá então a pergunta do senhor Joaquim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Nós tivemos um feedback muito positivo, pessoal, do nosso primeiro programa. Né? Nós já temos ali no Instagram do Leandro aí uma turma boa que está nos acompanhando. Né? E assim, nós temos tido aí um retorno bem positivo. E a prova disso aí é a pergunta do senhor Joaquim, né? do Parque São João, que trabalhou numa empresa durante essa música aqui. Durante 3 anos. Eu confesso, eu fiquei assustado. Olha a cara do Rubão. Olha, você falou, vai. De que mundo que saiu essa voz aqui? Aqui, vocês não viram outra coisa. Na hora que mudamos a câmera para pegar o Leandro e você aí, o Ivaí chega bem atrás. Daqui vocês sentados são um pouquinho maiores do que ele. Cara, programa ao vivo, gente. Segue, Damião. Vamos lá, pergunta do senhor Joaquim. Trabalhou 3 anos numa empresa. A CTPS não foi registrada. E CTPS é o quê? Carteira de trabalho. Então, gente... Tá. Pera aí. Foi mal, Damião. Foi mal. Não, pode falar, Rubão. Não, é melhor não. É melhor você. Então, gente, ele não teve a carteira de trabalho devidamente registrada nesse período de 3 anos e o Rubão está com o celular ligado aqui, que está atrapalhando o momento do Doutor Responde. Gente, me perdoa. Tudo acontece comigo, velho. O que pode? Como é que pode? Vamos lá, gente. Então, seu Joaquim, o que o senhor deve fazer é, primeiro, o que a gente sempre indica. Consulte sempre um advogado ou uma advogada de sua confiança. Somente no nosso município aqui de Contagem, nós temos mais de 3.000 profissionais da advocacia devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, escolha
um advogado ou uma advogada de sua confiança para que o senhor possa levar o seu pleito, levar a sua demanda, né? O que eu posso dizer é que, primeiro, o senhor tem direito a ter o registro na sua carteira de trabalho durante esse período de 3 anos que o senhor trabalhou. O senhor vai ter direito também a todas as verbas de praxe para uma relação de trabalho. Geralmente, num processo como esse, o pedido número 1 que nós fazemos é o pedido do reconhecimento do vínculo de emprego, né? Ou seja, houve uma relação de emprego entre o senhor e essa empresa e é necessário que seja declarada por sentença, seja declarado esse vínculo de emprego. O senhor terá direito, então, a todas as verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado. O senhor terá direito a férias, 13º salário, aos depósitos do FGTS e da multa de 40% do FGTS por essa dispensa que o senhor teve da empresa e que não recebeu suas verbas rescisórias. Tá? Além disso, o senhor vai ter direito também a receber as guias do seu seguro-desemprego, para que o senhor possa dar entrada também nesse benefício, né, que também o senhor faz jus. Basicamente é isso, e recomendamos sempre o senhor consultar, buscar a contratação de um advogado ou de uma advogada especialista em direito do trabalho. E agora? Pimenta jurídica Já? ou pimenta política? Não. Mas ninguém mais tem pergunta para o Damião assim? Tá tudo Eu resolvido. estou espalhando aqui ainda nos grupos. Aproveita, galera. Aproveita, pega o link aqui, espalha em todos os grupos seus aí. Ô, doutor Damião, mas o caso dele ter voltado por causa do Covid, ele teve uma licença médica, né, por causa do Covid, e ele foi mandado embora logo depois. Tem algum problema nisso aí? Ele tem alguma estabilidade? Alguma coisa Olha, essa pergunta, doutor Leandro, é uma pergunta muito interessante, porque já existem julgados por todo o Brasil que quando há uma comprovação de que a Covid foi contraída no ambiente de trabalho e em virtude do trabalho, pode ser considerado sim uma doença relacionada ao trabalho, né? Então, ele voltando da Covid, e se tiver como comprovar que essa Covid foi contraída no ambiente da empresa, ele pode sim ser considerado como uma doença do trabalho e automaticamente ele teria direito a uma estabilidade provisória, né? Que poderia ser aí até por 12 meses, digamos assim, após esse retorno, desde que, obviamente, ele tivesse um afastamento previdenciário. A gente sabe que nos primeiros 15 dias esse afastamento ocorre pela empresa e a partir do 15º dia, esse afastamento ocorre pela Previdência Social. Então, acontecendo toda essa situação, em tese, claro que cada caso é um caso, ele poderia, eventualmente, ter direito aí a uma estabilidade provisória, ou, no mínimo, uma indenização por danos morais. Aí, caso não tenha um afastamento previdenciário, ele poderia pleitear um dano moral por ter contraído essa doença, essa enfermidade, no interior da empresa e de outros empregados. Mas a gente sabe que isso vai depender muito aí de algumas circunstâncias e tem que ser analisado, como os nossos professores falavam, o caso concreto. Cada caso é um caso. Então, que não fique aquela coisa assim, contrair Covid-19, tenho direito a uma indenização? Calma lá. Tem que analisar onde que essa Covid foi contraída, se tem como comprovar isso que foi dentro da empresa, através de outras pessoas que estavam doentes, ou de todas as pessoas que ficaram ali, que contraíram essa doença, né? Então, tem aí tem pormenores que precisam ser analisados. É engraçado. Eu fico pensando, quando eu vejo o Damião explicando, que é tudo ainda muito recente, né? Sim. E a minha pergunta é exatamente isso. Hoje, você, Damião, que já é um militante da área do direito trabalhista, nós já temos jurisprudência nesse sentido, apesar de ser tão recente a pandemia e a situação que nós temos vivendo? Já sim, já temos julgados, já em alguns, né, inclusive no próprio TRT3, temos julgados nesse sentido, tá? Que entende, sim, dependendo da circunstância, que linka, sim, a Covid a uma doença do trabalho. Se foi contraída naquele ambiente e se a parte que vai pleitear esse direito tiver como provar, né, porque tudo depende da prova, se conseguir provar que a doença aconteceu, né, em virtude do ambiente de trabalho. Okay. É isso aí, né, gente? Vamos aprendendo. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento aí
de muito aprendizado também com essa pandemia. É o novo normal, né? É o novo normal. É o novo normal. E lembrando o seguinte, se alguém quiser tirar sua dúvida, perguntar sobre algum tema jurídico que tem aí na sua mente aí, pode mandar um e-mail para nós aqui para o podcast notrem@gmail.com, que aí a sua pergunta pode ser lida aqui ao vivo aqui na segunda-feira e respondida por um dos doutores. No trem com U, né? No trem com U, viu? No trem. Com U, é no trem. No Com trem. Beleza, galera. Sem o Rubão me atrapalhar aqui agora, nós vamos conversar, vamos pôr pimenta, vamos pôr fogo nesse trem aqui. Tá muito tranquilo, tá muito light, tá lotado aqui, galera. Vai entrando. Nossa, mas tá cheio de gente aqui. Coisa boa. Estamos batendo 999 simultâneos aqui. Ou seja, vou pedir para você, gente, deixa o like, se inscreva aqui. Olha que legal. Nossa, tá cheio aqui. Eu vou tirar essa parte aqui só para você ver. Olha lá, tá lotado aqui, filho. Você tá achando o quê? Galera, vai lá, se inscreva aqui no nosso canal, um canal novo, podcast toda semana nesse horário, toda segunda, de 19 às 20 horas. E agora, para apimentar essa discussão, está aqui o meu roteiro. Vou mostrar aqui, vou ler esse roteiro todinho aqui para vocês. Está aqui o roteiro, foi bem escrito aqui pelo meu amigo Leandro Aguirre. Posso continuar? Pode. Aguirre? Pelo Leandro Aguilar. Gente, limites da liberdade de expressão. Desculpa. Limites da liberdade de expressão. O youtuber Bruno Ayub, é isso mesmo, Ayub? Cara, Ayub. Ayub. Conhecido como Monark. É Monark ou Monark? Mas Agora, é a bem, bicicleta, O cara não? chama Ayub e tem um apelido que é Monark. Mas Monark Parece não. pimenta não. jurídica Mas ou Monark é política uma mesmo. bicicleta, não? Não, né? Mas é o nome. Aqui, você o sabe, apelido dele, só velho. mudando um parênteses, a empresa de bicicleta lançou um comunicado justamente para poder fazer essa separação. Que não foi a bicicleta que falou. Entendeu? A bicicleta não tem nada a ver. A empresa não tem nada a ver com isso. A Monark. A Monark não disse Agora, nada. fez uma propaganda, né? Fez, Foi. foi. Uma propaganda. Barra circular, cara. Barra circular. Mas ele foi longe demais agora. Outra velho. filosofia. Circular, cara. Eu tive uma monareta. Monareta, Mas velho. Era o Minha meu primeira sonho de bicicleta. infância, bicho, ter uma monareta. Nunca Cara, tive. isso me lembra muito os trapalhões, você lembra? Pedalando pra Calói. Pedalando, O que a tem a ver balança a nunca Calói com dói. Mas é Pô, monarca. cara, me lembrou da bicicleta. Mas eu queria fazer um protesto aqui. Eu Ai, acho meu Deus. que essa galera vive cerceando os meus direitos de fala aqui. Posteriormente, tudo bem. Vamos deixar pra lá. Damião, você não vai falar nada. Vai lá. Então tá, deixa eu. Posso, Leandro? Pode agora. Pimenta jurídica. E pimenta política. Vamos lá. Como Monark, acabou desligado do podcast Flow na última quarta-feira, dia 9 de fevereiro, após ter defendido em uma conversa com os deputados federais Kim Kataguiri, em São Paulo, e Tabata Amaral, PSB, também de São Paulo. Ué, a Tabata foi PSB, Rubão? Na hora que o cara estava tomando água. Ué. Foi, PSB. Já tem um tempão, né? É, Já tem um tempinho já, né? Um tempão, não, um tempinho. que o Brasil deveria ter um partido nazista legalizado e que é aceitável que cidadãos sejam anti-judeus, após a repercussão negativa da fala, que levou o programa a perder patrocinadores. Monark justificou-se dizendo que estava bêbado. Não foi o suficiente. O Flow não demorou para divulgar um comunicado no qual informou que o youtuber foi desligado do podcast. Isso é uma pimenta jurídica ou uma pimenta política? Vamos fazer sorteio ou alguém... Vamos fazer. Você trouxe aí? Peraí, deixa eu te filmar. Deixa eu te filmar. Não. Mostra aí. Mostra. Você tirou? Olha, meu amigo! O Damião tá levando o negócio tão a sério, que ele faz os papelzinhos na casa dele. Ele volta todo organizadinho. Eu sou um cara organizado. Peraí, velho. só rapidinho. E não só isso, como trouxe aqui para vocês o script aí para Dessa vocês. vez ele trouxe. E ninguém Dessa me vez ele agradeceu, trouxe tá? esse Obrigado. Não, peraí, Damião, só antes. Eu vou querer o valor do Xerox. Cara, mas tá lotado aqui, ó. 1.400 pessoas Uou! aqui. 1.400 pessoas aqui. Ô, gente, deixa o like aí, se inscreva no canal também. Maíra Nésio. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Rodrigo Francischini, lá direto de Conselheiro Lafayette. Boa noite, nobre colega Nossa, que e conselheiro, doutor Leandro. Aí! Moral, hein, bicho? Tamo aí, né? Gabriel de Andrade Lacerda. Quem que é esse Gabriel? É o Ah, cara o que te ama? Gabigol. É, o A próprio. Gabigol! É muito orgulho para mim ter 4 grandes profissionais de contagem desenvolvendo um projeto tão bacana. Além da satisfação, estou na torcida para que tudo dê certo e o canal cresça cada dia mais. Ó, bacana, Gabriel. Poxa. Obrigado, velho. Show de Valeu, bola. Gabigol. Cara, legal, viu? Obrigado aí, Esse Gabrielzão. menino é bom. A Dalva Santana. Doutora trem. Dalva. Doutora Dalva é sensacional, A cara. galera colocou no trem bom esse bate-papo. Doutora Dalva, Legal, show de doutora bola. Dalva. Ela é Ó, sensacional. e a Elisa Sampaio, boa noite, ímpetos colegas. Olha só. Nossa. Ó, Deixa eu só falar uma coisa da doutora Dalva, é que amanhã doutora Dalva é nossa presidente Conselho do Idoso. do Conselho do gente, Idoso. mandar um beijo para Maíra, da foi a cidade de primeira. A Contagem, Maíra é fiel, a Carlos. Não, primeira aí. peraí, tem que ser um de cada vez. É um de cada senão vez, não- Não, posso. Vamos falar. Peraí. Vai lá, você tem preferência agora, Damião? Manda um Gente, beijinho, manda. um Daniel. beijo para Maíra aí, ó, que na primeira da fila. É. Tá pronto? Pronto. Tá- Não, quero falar mais. Já fez essa Então, papel? como eu dizia, o conceito de estratégia. Vai lá, Rubão, não deu ouvidos, não. Não, eu só quero agradecer aqui a presença da doutora Dalva, que hoje muito bem representa, é a presidente do Conselho de Idosos da cidade de Contagem. Inclusive, eu vou ter o prazer de recebê-la amanhã na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude da cidade para tratar de vários assuntos inerentes às atividades esportivas. E aí o Rodrigo Francischini falou, esqueci de citar o meu nobre amigo Lindomar Gomes, o mais bonito dos 4. Obrigado, Rodrigo. Não, ele falou só boa noite, nobre amigo Lindomar. Tem nada Ivair disso. Nunes Soalheiros. E essa porta aí no fundo. A culpa é do Ivaí. Salve, doutores! Saudações, é o Anderson Reinaldo, rapaz. Olha o Anderson Reinaldo aí, gente. Vamos Eu seguir? tenho bastante a falar sobre este papo. Posso? Gabriel Lacerda. Pode escrever aí, Gabigol. E ele colocou, eu sou tranquilo. Aí a Dalva respondeu, Gabriel, tranquilo, kkkk. Aí, Delma, cara, opa, boa noite a todos, boa noite, Delma. Olha o Ignácio aí. Saudações bovinas. Grande Inácio, um abraço pro doutor Inácio aí, doutor A Inácio. melhor da noite. Saudações bovinas. E eu, é a Idelma Simões. Valeu. Grande doutor Inácio, Vai lá, muito bom. Vamos continuar já. Inácio, eu gostei. Ô, galera, mas Inácio, eu é gostei. claro que não podíamos deixar. Idelma, e eu. Já, Já foi, né? Já foi. falou da tem mais Idelma. um aí daqui a pouco. Foi daqui a pouco a gente fala de mais gente. Então vamos lá, Rubão? Poxa, velho. Quem vai ser o primeiro? Peraí. Quem vai ser o primeiro Ela aí? pro Rubão. O Peraí. primeiro. Ela. Fala aqui, Rubão, nessa câmera. Que rufem os tambores. Bom, é porque a gente ainda não tem um efeito especial. Mas o primeiro é Leandro Aguilar. Vou mostrar a cara do Adorei! sorteado. Olha a cara do sorteado. Segundo, Lembrando, Daniel. limites da liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Se Liberdade vai ter de limite ou expressão, não, hein? vamos saber. E o segundo é o Rubão. Pô, logo eu em segundo, velho. Poxa Não vida. vai ficar em cima do Não muro vai. hoje, hein? Dessa vez não dá Vai- pra ficar em cima do muro, não. Pois é. Vou ter que me posicionar de verdade. Atenção, Quem será? atenção. E o próximo é o nosso amigo Lindomar Gomes. É o terceiro da vila. Não, aí tá só o Lindomar. Cara, e deu certinho. Então, Não, peraí, o Leandro ó. não desligou o celular. Não é o do Leandro, é do Damião. E o despertador tá tocando aqui, inclusive. Ele Olha, tá olha a chegando. hora que o cara dorme, velho. Pegamos, hein? Pra acordar do soninho de princesa. E o último é o Damião dos Santos. Damião é o último, gente. Doutor Leandro, os microfones do podcast no trem são todos seus. Então, liberdade de expressão. Qual que é o limite que a gente tem para a nossa liberdade de expressão? A nossa liberdade, nós vivemos num país que ele é muito democrático, mas a nossa liberdade ela é irrestrita. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso demonstrar a minha liberdade, o que vem na minha mente, eu posso simplesmente externar essa liberdade que eu tenho, que o Estado me dá. O youtuber lá, o Monark, né? Tanto ele quanto o Kim Kataguiri,
A ideia que os caras tinham era o seguinte, que eles querem ser tão liberais, de tal forma, que eles podem, inclusive, defender um partido nazista, inclusive defender um crime. Esse foi o pensamento que eles tiveram de liberdade de expressão, deles ter a liberdade tão exacerbada, de tal forma que eles podem discutir o que eles quiserem. Porém, quando nós resolvemos viver em sociedade, lá quando a gente assinou o contrato social lá atrás, né, que a gente resolveu viver num estado que seja organizado, a gente teve que cumprir leis, né, teve que fazer leis justamente para poder ter esta organização. O Robinson Crusoe, quando descobriu a ilha lá, que ele foi um náufrago, né, foi para a ilha lá a ilha do Robinson Crusoe, quando ele estava sozinho na ilha, ele tinha liberdade para fazer o que quiser. Ele podia falar o que quisesse. Ele podia demonstrar qualquer coisa, ele podia ficar pelado, ele podia fazer o que ele quisesse. No momento que ele encontra com Sexta-feira, que foi o índio lá, o nativo que ele encontrou Sexta-feira, e ele começou a ter uma comunicação com esse Sexta-feira, começou a partir dali a delimitar direitos, tanto de um quanto do outro. E foi necessário esses direitos justamente para quê? Para poder ter um mínimo de relação possível entre os dois. E na nossa sociedade não é diferente. Há essa necessidade da gente respeitar os direitos. E os direitos, por mais liberal que seja, o Estado, por mais liberal que seja, ele nos traz deveres que devemos respeitar justamente para a gente não ultrapassar o direito do próximo. O fato de falar, o fato de defender um partido nazista, mesmo que ele não seja adepto ao partido, mas só o fato de poder existir, ele fere completamente a nossa legislação pátria. Além de ferir a nossa legislação, ele fere diretamente as pessoas que são envolvidas ali. Agora, a grande questão é o seguinte, dessa vez, teve uma repercussão tal que o monarca ele chegou a perder o programa dele, que era um programa que tinha milhões de seguidores, né? Ele ficou milionário com esse programa, ele perdeu isso, ele perdeu patrocinador, então ele perdeu muito dinheiro por causa disso. Porém, da outra vez, quando ele falou sobre liberdade e ele defendeu o racismo, não foi dado essa mesma relevância que foi dado agora com relação ao nazismo. São dois crimes imprescritíveis, dois crimes bárbaros, né? Tanto a questão do antissemitismo como a questão do racismo, mas a mídia, né? Eles só foram cancelados no momento quando falou da questão do nazismo. Então, a liberdade de expressão nossa, ela tem um limite. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar que você é feio, que você é gordo, que você é qualquer coisa, porque eu vou estar ofendendo você. E não é questão de mimimi. O pessoal fala, não, isso é mimimi. Mimimi é aquela dor que está no outro que eu nunca senti. Então, quando a dor é do outro, eu falo que é mimimi. Quando a dor é em mim, aí é direito meu. Então, não existe mimimi. Existe uma dor que tem que ser estancada, essa dor, que tem que acabar com essa dor, e essa dor está no outro. E como está no outro, e eu tenho que ser solidário com o outro, eu não posso simplesmente falar que é mimimi. Tempo! Deu tempo aqui. Legal, hein? Você está emocionado? Legal. Fiquei emocionado. Não, gostei agora, doutor Leandro. Você gostou? Oh. Gostei muito. Agora, é o Rubão? É o Rubão. Eu não sei se o Rubão vai conseguir falar. Ele está olhando a imagem dele na tela. Vai lá, Rubão. Olha só, cara. Eu não sei se eu vou conseguir contribuir muito com esse debate, porque o Leandro trouxe algumas coisas que são interessantes.
Eu entendo que o tema proposto, né, que é os limites da liberdade de expressão, acho que é uma discussão que eu penso que é uma discussão que nós vamos ter que enfrentar durante muito tempo. Eu quero partir do princípio desses bem mais superficiais, né? A ideia de que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E isso nos leva a refletir que essa liberdade dita de expressão, ela não é absoluta. Se nós rememorarmos aqui os 3 principais contratualistas, por exemplo, todos eles, um em defesa do Estado, outro em defesa da organização social, outro em defesa da monarquia, mas todos eles sempre deixaram claro que o Estado era importante para garantir a sobrevivência de todas as pessoas, cada um à sua maneira. Então, não nos matar é o princípio. Garantir a vida é o princípio. E aí eu penso realmente, quando o monarca fala, por exemplo, do direito de ter um partido nazista no Brasil, na verdade, inclusive, eu acho que ele não fala nem por maldade, porque faltou ali conhecimento do que se estava dizendo e do que era, ou do tipo de defesa que ele fazia. Porque você não pode advogar em nome da democracia uma coisa que vai acabar com a democracia. Você não pode advogar em nome da liberdade de expressão, em nome da vida, por uma coisa que vai acabar com essa liberdade de expressão, que vai acabar com a vida. Então, são coisas que não funcionam, que não combinam. Mas, para além disso, eu gosto de pensar, porque, aliás, o que me pôs a pensar, o que suscitou esse interesse por essa discussão, pelo menos para mim, né, e aqui é do meu lugar de fala, é que eu tenho visto, no decorrer da minha vida, e hoje, mais do que nunca, com as redes sociais, tantas pessoas fazerem críticas muito pesadas, muito parecidas, ou até maiores, à situação que nós vivemos de escravidão no Brasil. Pessoas negando a escravidão, ou pessoas, inclusive higienistas mesmo, falando dessa raça pura, né? Inclusive muitas pessoas fazendo a defesa da capacidade de trabalho da pessoa negra. E o que me entristece é que não houve essa mobilização social para dizer também para essas pessoas que isso estava errado. Então, eu gostei muito da fala do doutor Damião, quando ele traz isso, porque, do doutor Leandro, quando ele traz esse tema, porque realmente nós temos que começar a repensar isso, né? Não está certo fazer esse tipo de discurso contra a comunidade judaica, mas também nós não podemos fazer e tolerar mais esse tipo de discurso contra os afrodescendentes, contra a comunidade e a população LGBT, contra qualquer tipo de imigrante. Acho que nós temos que repensar isso da nossa liberdade de expressão. E aqui eu quero resgatar um momento de um discurso do nosso atual presidente, na Hebraica, inclusive, que é o meu clube de Israel, né, de descendentes lá hebreus, e o presidente, na época da campanha, fez uma brincadeira com as comunidades quilombolas, né, e dizia que o mais magro lá tinha não sei quantas arrobas. Arrobas a gente utiliza para gado, para animal. Isso passou batido. E a sociedade não condenou como deveria. Eu acho que é o momento de começar a repisar e a repensar estas palavras de uma forma geral. É isso. Tem que começar a repensar tudo isso e discutir mais. Galera, tem várias perguntas aqui. Daqui a pouco eu coloco elas na tela.
Até porque, só para a gente continuar na linha de raciocínio aqui dos 4 debatedores, daqui a pouco eu coloco. Pode deixar que nenhuma colocação, nenhuma fala vai ficar sem resposta aqui, tá? Pode ter certeza. Não sabemos de tudo, mas não nos escondemos de responder. Tá? Vamos lá, pessoal. A nossa discussão é os limites da liberdade de expressão, ok? Tem algo superior que nós vivemos no nosso país, que, para mim, chega a ser superior à democracia, que é o Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, nós temos, além da democracia, nós temos um Estado que o Estado produz as suas leis e o Estado também está submetido às suas leis. Todo direito consagrado na Constituição, ele tem um limite. Ele tem um limite que é justamente o limite de você respeitar o direito do outro. A expressão não é um direito absoluto. Ela é um direito que tem e deve ser usado. No entanto, quando ela confronta, quando ela coloca o direito do outro ameaçado, ela tem que ser não só limitada, mas ela precisa ser juridicamente combatida. Esse personagem, né, que para mim é um personagem, e inclusive acredito eu que nunca se falou tanto desse canal Flow. Se a gente tivesse condições de ter medido antes do que aconteceu, quantas pessoas estavam inscritas, quantas pessoas seguiam esse canal e quantas pessoas passaram a seguir esse canal, nós, com toda certeza, vamos ver quanto cresceu. Eu não acredito que o canal, por causa dessa manifestação, ele reduziu. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento no nosso país que não é único, passa pelo mundo, que é um momento onde, infelizmente, aquelas coisas negativas, as coisas polêmicas, elas chamam bem mais atenção do que as coisas pedagógicas. Exemplo, darei agora para completar minha fala. Se o professor dentro de aula dá sua aula normal, ele não é lembrado. Se nosso podcast aqui vem aqui, faz o que nós falamos aqui no primeiro bloco, a instrução pedagógica jurídica para o seu Joaquim, lá do bairro Parque São João, isso chama pouca atenção. Mas a partir do momento que a gente comete algo que deixa alguém sensibilizada, alguém que tenha qualquer tipo de ameaça, seja a sua honra, seja a sua imagem, essas coisas chamam a atenção. E por isso nós precisamos, gente, para nos mantermos em sociedade, para continuar em um Estado democrático de direito, ter limitações. Porque a limitação do direito de expressão, no caso desse personagem, eu não vou ficar citando o nome dele para não fazer propaganda, tanto para o canal, quanto para ele, e quanto para a equipe de bicicleta lá, precisa sim. Porque pessoas pagaram com a vida, pessoas foram humilhadas, pessoas tiveram a sua honra e o seu direito principal, a vida paga durante um período da história mundial. E toda vez que a gente discute e faz essa apologia ao nazismo, nós estamos referendando e passando um pano em cima de tudo que morreu. Inclusive, os direitos humanos, a ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, surgiram logo após todo o genocídio, toda a violência que foi cometida contra essa camada, essa parte da população mundial. Então, ou seja, tem sim que ter limites à liberdade de expressão. Eu não posso, com a minha fala, matar pessoas, desonrar pessoas, atentar contra a dignidade da pessoa. Nós temos que ter responsabilidade. Por isso que eu acredito, que eu defendo. Tem sim, nós temos que ter a liberdade de expressão. Isso é uma conquista da humanidade. Só que eu não posso conquistar um direito de opinar ou de expressar, mas esse meu direito violar o direito de um colega.
Então, por isso que eu defendo a limitação. Meu tempo estourou e agora é com você, Damião. Corta para mim, meu filho. Ah, eu não cortei ainda, não, peraí. Corta para mim. Então, pessoal, esse tema, ele é um tema, ele é muito amplo, sabe? Não dá para a gente, né? Por exemplo, é tão amplo que o Rubão aqui já falou do presidente, aqui falou das arrobas e não sei o quê, né? E o nosso grande objetivo é tratarmos dessa questão do nazismo. Foram cerca de 6 milhões de judeus que foram mortos. Isso é muito mais grave, sabe? Isso vai muito além. Só de crianças, gente, foram cerca de 1,5 milhão de crianças que foram mortas nas câmaras de gás. E esse rapaz infeliz, né, que tem esse nome também engraçado, que participa desse podcast aí, que participava, e ele fez uma declaração mais infeliz ainda, né, que ele defendeu a ideia de o Brasil legalizar uma espécie de um partido nazista, sabe? E aí tudo veio à tona por conta desse comentário infeliz. Depois busquei um pouco entender, e uma das falas dele falou, gente, olha, não era bem isso que eu queria dizer. Mas aí eu chamo a atenção para outra coisa, né? Tipo assim, há possibilidade de alguém se arrepender de alguma coisa que se fala nesse Brasil? Quantas vezes a gente fala alguma coisa que às vezes não era aquilo que a gente queria dizer? Tem uma frase que eu adoro, que eu falo sempre, que não é minha, obviamente, mas eu digo sempre que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. Não estou dizendo que naquele caso, né, ele teria alguma saída, porque ele foi bem direto. Mas o comentário dele foi infeliz. Isso aqui é unânime entre todos nós aqui. Nazismo nunca mais. Gente, 6 milhões de pessoas que foram mortas de uma forma muito cruel, muito triste. Isso deveria, sabe, alguém deveria ter vergonha de falar ou de usar o símbolo do nazismo. Mas o nosso grande tema hoje é os limites da liberdade de expressão. Aí eu faço o seguinte questionamento. Se existem limites, há de fato liberdade? É o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é que, quando a gente fala de liberdade de expressão, significa dizer que eu sou livre, mas não quer dizer que eu posso falar tudo o que eu penso sem consequências. O próprio artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 4º, fala que é livre a manifestação de pensamento, mas tem uma ressalva, e essa ressalva que é interessante. Vedado, entretanto, o anonimato. Sabe por que a Constituição ela frisa que você pode falar o que você quiser, mas que você tem que mostrar a sua cara? Porque você pode ser responsabilizado se aquilo que você falar vier infringir ou atacar o direito de outra pessoa. O nosso artigo 139 do Código Penal trata dos crimes, por exemplo, das palavras, que são os crimes de calúnia, difamação e injúria. Ou seja, eu sou livre para manifestar o meu pensamento. Agora, eu tenho que entender que eles terão consequências a partir do momento que eles violarem o direito de outras pessoas. Finalizo, porque meu tempo já terminou. Você ainda tem 30 segundos. Eu tenho 30 segundos, não dá para falar mais nada. Vai lá. Okay? Pois é. Deixa eu cortar aqui, vou ler o chat aqui, eu acho que é importante. Até porque está dando um debate aqui no chat. Ai, que bacana. E aí, eu vou te falar uma coisa, você não foge daí não, viu, Inácio? Porque daqui a pouco tem um tema aqui que eu acho que é um tema que você vai ter que opinar aí também, que é um tema que tem tudo a ver com a questão das prerrogativas. Então, fica aí, tá? Vamos lá, lê para nós aí o que aqui, tá rolando. O Rogério Lisboa está aqui, ó. Não está querendo ir para a tela. Boa noite, meus queridos companheiros. O Billy Richard, melhor podcast, que orgulho. Opa, aí sim. Pax Contagem. Vamos fazer um mexão aqui? Vamos. Pax Contagem. Fala, povo. Tá falado. O Manuel Braga também está aí fazendo a saudação dele. A Andressa Cristina. Olha aí.
Ó o Andressa, coração. tal qual o Damião, viu? Deixa eu mandar um beijinho para você, todo especial, aliás, para vocês. Para quem não sabe, eu serei papai. Minha querida Andressa. Você fala olhando para aqui, ó. Aguarda o rebento. Acertou, Beijo, meu amor. Te amo. acertou de novo. Deus nos abençoe dessa vez, mais uma vez. Bom, olha a pergunta para você aqui. Quem são os 3 contratualistas? Nossa. Vai no Google aí rapidinho, enquanto eu vou colocar. Não, deixa eu responder aqui de uma vez. Ele responde. Aqui é na hora. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Tá São bom? os 3. Tá bom aí? Tá Tá respondido aí, Tá cara? respondido? Você que tava Isso aqui é na abusando aí. hora, não tem mais ou menos, não. Aqui, prestem atenção aí. É o J. Ignácio. Apologia ao nazismo é crime no Brasil há anos, corretamente. Mas por que a apologia ao comunismo, responsável por um genocídio muito maior do que o nazismo, ainda não é? A Maíra Nésio... É Mayra ou Maíra? Maíra. Posso falar Maíra? Pode. Então tá. Liberdade de expressão é diferente de discurso de ódio. Perfeitamente. Embora diferente, o comunismo e o nazismo são autoritário e repugnante. Daí, respondi. Gado positivo e operante. O Inácio, fica aí. E Delmo, a liberdade de expressão está ligada à cultura do país e população inserida. Quem começa é o Leandro, ok? Vai lá, Leandro, réplica. Ok. Só fazendo um adendo aí para responder o nosso amigo Ignácio, né? A essência do nazismo, ele é de eugenia mesmo, de matar e exterminar outra raça. Essa não é a essência do comunismo. O comunismo não tem isso nas suas raízes, né, de sistema econômico. Ele é um sistema econômico que não existiu até hoje, tá? Não houve sistema econômico, e a gente não pode compará-lo com o stalinismo. Então, são coisas completamente diferentes, o comunismo com o nazismo. Apesar de ter realmente acontecido atrocidades, mas a essência do comunismo, lá você não vai encontrar em momento nenhum lá lá de Karl Marx, né, do próprio Manifesto Comunista, falando sobre a questão de matar outra raça, de acabar, exterminar outra raça, diferente do nazismo. Por isso que o nazismo é proibido e o comunismo é um partido político, entendeu? Bom, com relação à questão da liberdade que o meu amigo Damião falou, se realmente se existe limites, se realmente existe liberdade, a liberdade ela só existe quando tem limites. Porque quando não existe limite nenhum, ninguém está livre. Não está livre justamente porque... Por quê? Porque se eu não tenho limites e eu posso comprar uma arma e eu posso andar armado, eu vou andar... quem não tem essa arma, quem não pode andar essa arma vai ficar completamente desprotegido. E a gente vai voltar à época da Idade Média, que é onde realmente não existia limites, né? O limite era a força. Então, quando não existe limites, a força a força do próprio homem que vai dar a regra. E a gente tem o Estado justamente porque que a gente passou para o Estado essa possibilidade de força. Então, o limite é justamente a nossa liberdade. A nossa liberdade vai dar justamente por causa dessa questão do limite. Só um detalhe que eu quero passar um pouquinho. O Estado, ele não tem liberdade de expressão, ao contrário das pessoas. As pessoas têm liberdade de expressão, o Estado não tem. Por isso que o policial militar, o policial civil, quando ele está como Estado, ele ali trabalhando, ele não pode exprimir a sua opinião pessoal. Porque me cortaram aqui, gente. Senão eu ia falar mais. Sua liberdade de expressão foi tolhida. Foi tolhida. Rubão, é você mesmo, Leandro? É você. Rubão. Rubens. Hoje eu estou concordando de verdade com o doutor Leandro. Obrigado. Eu acho que ele está acertando em tudo. Assim. Olha. Não, de fato, acho que é chovendo molhado. Eu penso a mesma coisa. Eu acho que o modelo comunista, socialista,
e aí não vou entrar no debate se é bom, se é ruim, mas é um modelo político-administrativo. É a forma que uma ou outra pessoa entende que funciona melhor a sociedade e que vai ter muitas discordâncias, mas é um modelo político, assim como existe o liberalismo e tantos outros modelos, o capitalismo e tantos outros modelos sociais ou econômicos. O nazismo é diferente. Você está falando de uma cultura que prega o extermínio de pessoas. Então, não dá para advogar a defesa do extermínio de pessoas. Eu penso que existem diferenças que precisam ser guardadas, essas diferenças, para bem da sociedade. De novo, vou dizer, eu entendo que as regras existem e são regras sociais. A nossa liberdade de expressão não é uma liberdade total, ela tem que ser mitigada exatamente para garantir que não nos matemos mutuamente, garantir a sobrevivência de toda a espécie. E, se der, garantir, de fato, melhorias na qualidade de vida de todas as pessoas. É o que eu penso. Deixa eu colocar aqui na tela de novo essa fala da Maíra Nésio. Liberdade de expressão é diferente de discurso de ódio. Qual que é a principal questão da defesa do nazismo? E, no caso do monarca, a partir do momento que ele defende um partido nazista, ele está querendo dizer: nós podemos institucionalizar no nosso país o discurso de ódio, o discurso de segregação, o discurso de uma raça superior, o discurso de tem pessoas que são melhores do que as outras e aquelas pessoas que são inferiores, essas pessoas não podem continuar vivas. Então, a grande questão do monarca e do limite do direito de expressão é justamente esse. Porque tem um direito que ele é superior, que é o direito à vida. E a partir do momento que, e o Daniel soprou ali, no momento da fala dele, a partir do momento que um direito que eu tenho, ele começa a colocar em xeque outros direitos que eu também tenho e que as pessoas têm, é ali que nós temos o limite, o liame. É ali que nós temos que usar dos meios jurídicos, e nesse caso foi de censura, para poder cortar esse discurso, essa apologia dentro da nossa sociedade. Finalizo a minha fala só para sintetizar. Gente, temos toda a liberdade, mas toda a liberdade ela tem a sua responsabilidade. E a partir do momento que ela coloca em xeque a vida de alguém, que ela ofende alguém, isso não se trata mais de direito. Isso aí já extrapola o direito e passa a ser um possível crime. Esse é o limite da liberdade de expressão, quando ele se transforma num crime e ameaça o direito do outro, a vida e a integridade física de alguém. Daniel. Pessoal, quando se fala nessa questão de limitar ou dos limites da liberdade de expressão, eu acho que isso me soa muito perigoso, sabe? Eu acabo que entenda-se que nós somos unânimes com relação a essa questão aí do nazismo e tal. Isso aí, pelo amor de Deus, isso é unânime. Agora, com relação à liberdade de expressão, eu acho que é a nossa pequena divergência, porque eu entendo um pouquinho diferente, sabe? Veja bem, eu entendo que minha fala inicial, não dá para você falar de liberdade se houver limites. Para mim, liberdade é liberdade, eu sou livre. Agora, a própria lei, as próprias leis delimitam determinados assuntos, inclusive a questão da apologia ao nazismo, como eu falei, dos crimes que são cometidos pela palavra, lá do artigo 139 do Código Penal. A partir do momento que eu venho começar a falar de limitar isso me preocupa, porque já me vem à cabeça a ideia de censura. Por exemplo, eu estou percebendo aqui uns leves flertes com relação a situações políticas, mas, por exemplo, o que me preocupa é que uma das ideias, por exemplo, do Lula, caso ele venha a ser eleito, é limitar, por exemplo, a mídia, inclusive a mídia social. Isso me preocupa, porque eu quero ter direito de falar o que eu penso. Agora, eu tenho que ter responsabilidade em entender que, dependendo do que eu falar, eu posso ser criminalizado, eu posso ser penalizado por isso. Eu quero ter a liberdade que o meu pensamento, a liberdade de pensamento. Agora, sabendo que eu não posso
me esconder. Eu tenho que ter coragem, dependendo do que eu fale, obviamente. Então, eu entendo que quando você fala de liberdade, gente, não tem como você restringir a liberdade. Agora, o detalhe é que nós temos um Estado tão incompetente que ele não é capaz de penalizar aqueles que, usando da liberdade, acabam praticando crimes, como é o caso dos crimes praticados pela palavra. Infelizmente, o nosso Estado não tem competência, então é muito mais fácil censurar do que eu ir atrás de quem comete um crime, utilizando-se dessa liberdade de expressão. Aí é mais fácil censurar. É mais fácil eu ter a ideia de regulamentar as redes de televisão e as mídias sociais, porque eu já estou dando um atestado de incompetência, que eu serei incapaz de buscar e de penalizar aqueles que, usando da liberdade, praticam crimes. Então, esse é o meu posicionamento com relação à questão do nazismo. Volto a falar, isso para mim é prego batido e ponta virada, sabe? A pessoa que faz alguma apologia a isso, sinceramente, eu acho que tem algum problemazinho de cabeça, algum distúrbio mental, porque, como eu já falei, gente, é só você buscar qualquer filme, né? Leia um livro da Anne Frank, por exemplo, ou então veja algum filme sobre o nazismo para que se entenda a crueldade que foi isso. Então, alguém ter coragem de defender isso, para mim, deve ter algum distúrbio mental, ou então é algum bobo que não estudou, que não sabe nada e quer ir fazer aparecer de alguma forma. E talvez essa pessoa não saiba nem qual que é a diferença da mão direita para a mão esquerda. Imagina se for falar de política. Eu só consigo entender dessa forma. Para mim, não existe outra maneira de entender. Ok? Então é isso. Passo a palavra, finalizo. Não, então deixa eu falar aqui, porque veja bem, aqui não ficou Não, claro, Damião. não tem tréplica. Cara, não tem tréplica. Não tem, não tem. Não, ele deixou para soltar as asinhas depois que nós tínhamos falado. Deixa que no próximo debate. No próximo debate, aí você responde. Não tem. Ele usou da matreiragem jurídica. Ficou claro para mim se ele acha que a liberdade ela é total, se ela é diminuída, ou se ela é mitigada. Não. Ele foi esperto aí. Ele usou. Não tem tréplica. Não tem tréplica. Não tem tréplica. Eu acho que o debate merecia um pouquinho a mais. Não dá. Porque ficou interessante agora. Ô, galera, tá bom, olha, tá bom. Posso continuar? Instigou também, gostaria de seu protesto, vou aceitar. Viu? Cessear a minha liberdade. E aí mandaram até para ele aí, ó. Será que eu leio aqui ou não leio? Pode ler. Ler pode. Se for xingando, não lê não. Se for xingando, não lê não. Pode ler. Deixa eu ver aqui. Não está na mesa, não pode. Aí pode. Está aqui o José Inácio, obrigado, doutor Leandro. Marcos Aurélio, boa noite. Obrigado pela gentileza, doutor Rubão. Jeane Dark Bernardo, boa noite a todos. Professor Wesley Silva, show de bola, Rubão. Vamos coadunar. Professor, direto da terra tombada? Isso aí tem alguma intimidade. Perfeito, coisa doutor Dan. Falou, aguente o tranco. Quem que é, gente? Abel Cândido, melhor que o direito de falar o que eu penso é o direito de pensar o que falo. Marcos Aurélio, perfeita fala, doutor Damião. Maíra Nésio, muito bom, meu amor, doutor Damião. Marcos Aurélio, fala, primo. Quem que é primo do Marcos Aurélio? Você? Não, ele não vai falar hoje, não. Fala, primo. Eles estão cerceando a minha fala, primo. Não está cerceando, não. É porque a gente, às vezes, tem que passar por isso, né? Vamos embora, gente. Galera, lembrando mais uma vez que a opinião expressada aqui ela é individual, não representa o coletivo, muito menos uma categoria ou uma entidade de classe. Ok? Vamos lá para o nosso próximo, será o quê? Aqui, tem muita gente que está aí. Vamos pedir para o pessoal aproveitar e já se inscrever no canal, porque tem muita gente que participa, mas poucas pessoas que estão acionando o sininho. Faz o dedinho de novo. de novo. Faz o dedinho. Eu estou empolgado agora. Como é que é? Fazer igual a Helena. Inscreva no canal e aperte o sininho. Aperte o sininho. Mas além do sininho e além de inscrever, cara, tem um negócio que a gente vai aprendendo com o tempo. As pessoas vão soprando no próximo programa, aquela porta nem vai aparecer mais? Não, e o Ivaí também vai trabalhar aqui. Vai. Tem um negócio, rapaz, que dizem que é o tal do
curtir. Você sabe por quê? O curtir. Ah, o curtir. É o curtir. O que acontece quando a pessoa curte? Quando ela curte, vai ranqueando o seu vídeo. Então, o YouTube acaba indicando para outras pessoas. E a pessoa que curtiu um conteúdo seu, qualquer coisa que você fizer no canal já vai ser indicado para a pessoa. Então, o curtir ficou mais importante até do que a pessoa se inscrever. Mas, claro, que tem que ter inscrito sempre no canal. Nós vamos chegar aí a 1000 rapidinho. Vamos lá para o próximo. Eu já estou enrolando demais aqui. Quem é que falou o próximo? Sou comigo. Ah, Conchô? É. Tá de boca aberta, doutor? É o terceiro bloco. Ah, isso é legal. Tá de boca aberta, doutor? Isso aí vai dar mais uma discussão boa, tá? Olha só o que aconteceu. Esse aí que eu falei que era O Ignácio. Ignácio caiu, o Marcos Aurélio está aqui também, é importante. Vai lá. Olha só, no dia 8 de fevereiro, durante uma sessão virtual em um processo judicial da Terceira Vara Criminal de Guarapuava, lá no Paraná, uma promotora do Estado não percebeu que seu microfone estava ligado ao chamar os advogados de defesa de bosta. A fala aconteceu logo após uma discussão entre Dúnia Serpa Rampazzo e os outros advogados. Os advogados são bostas, esses advogados, disse ela. Rapidamente, os presentes se manifestaram para a juíza. Um deles ressaltou ainda que precisava comunicar à OAB. Após os pedidos, a magistrada diz que ficou gravada na sessão. Que a fala ficou gravada na sessão. Desculpa. E aí? Tá de boca aberta, doutor? Fala para nós aí. Quem começa? Quem começa? Pode ser o doutor Lindomar. Não, na semana passada fui eu, né? Não, gente, deixa eu começar. Eu não estou de boca aberta pelo seguinte: isso é o que mais acontece nas audiências. E isso de desrespeito aos nossos colegas nossos colegas advogados e advogadas. E não por acaso, hoje nós temos 2 ícones. Tem 3 das prerrogativas de Minas Gerais na nossa sala, assistindo o nosso podcast, podem, inclusive, opinar muito melhor que a gente. Essa paridade que reza a lenda existe entre o advogado e os demais membros que compõem o judiciário, ou juiz, ou do Ministério Público, ou representante do Ministério Público, existe na legislação, existe no entendimento, mas no dia a dia, na prática, é muito difícil, né? E volta e meia, o advogado tem que fazer uso de um delegado de prerrogativa para poder fazer valer o seu direito. Só para vocês terem ideia, a fala da juíza no final, quando ela diz que a fala ficou gravada na sessão, né, já demonstra a falta de interesse de intervir diretamente e exigir o respeito ao profissional advogado ali presente. Né? A quebra do decoro, a quebra da urbanidade. Mas se houvesse acontecido ao contrário, se fosse o advogado que tivesse falado bosta, no mesmo momento, ela teria chamado a atenção do advogado. Então, isso é triste. Eu não fico de boca aberta, porque são muitos relatos de muitos colegas nesse sentido. Quer falar? Quem quer Deixa falar? eu falar, gente? Pode. Eu falar? Pode. Por favor, deixa Pode eu falar. Eu quero pegar esse gancho aqui e parabenizar o Rubão. Me sinto muito representado pela sua fala, viu, Rubens? Porque, infelizmente, nós estamos aqui para isso. O nosso objetivo, quando nós pensamos na ideia do podcast, era justamente falar aquilo que, às vezes, a gente fica cheio de dedos para falar, sabe? E, como sempre é a fala aqui do Dr. Lindomar, as opiniões aqui, elas não representam a opinião de todos, e muito menos de qualquer entidade de classe. Então, que fique claro que são opiniões individuais e que a gente deve respeitar, independente de qual que seja a ideia. Mas o que eu quero falar é o seguinte: infelizmente, a nossa advocacia no Brasil, ela é completamente desrespeitada por boa parte dos juízes e promotores de justiça. Eu vou repetir aqui para os senhores. A advocacia brasileira, ela não goza de respeito por boa parte do poder judiciário e dos promotores de justiça. Isso que o Rubão falou, essa observação é muito importante.
quando os advogados falaram, excelência, mas tem que constar, ele falou, já está gravado. Imagina realmente se um advogado chamasse um promotor de justiça de bosta. Que algazarra que iria acontecer nessa audiência. Certamente a juíza iria intervir, querer ali também tripudiar em cima do advogado, e olha lá se não quisesse lhe dar voz de prisão por tal do desacato, né, que é muito utilizado por alguns juízes para poder tentar reprimir a fala do advogado e a atuação do advogado. É inevitável uma comparação, por exemplo, da advocacia nos Estados Unidos, né, que é um país tido como um dos modelos de democracia. Como que um advogado é retratado nos próprios filmes. Qualquer filme que você assistir, filme produzido por Hollywood ou até mesmo pela Netflix hoje, né, você vê a figura do advogado, mas não de forma achincalhada, não de forma completamente torpe como é feito no Brasil. Se você assistir qualquer filme brasileiro, o advogado ele aparece lá como trambiqueiro, como ladrão, sabe? E, na verdade, gente, nós somos a base da democracia. Não há democracia sem o advogado. O advogado é quem faz a ponte do cidadão até o poder judiciário, mas parece que nós somos vistos como inimigos. E não é só por juízes, promotores de justiça. Boa parte de policiais também não gostam de advogados. A verdade nua e crua é essa. Boa parte de policiais também não gostam de advogados. Né? Porque alguns acreditam que o advogado presta um desserviço à sociedade, porque alguns acham que são justiceiros. Eu sou o cara que prende, que põe ordem nessa bagaça, aí vem um advogado e solta. E o cara, às vezes, não entende que quem faz a lei não é advogado. O advogado é um cumpridor das leis. Nós simplesmente trabalhamos com o direito positivado, o direito que está escrito. Pelo amor de Deus, onde vamos parar com esse desrespeito enquanto nesse país não houver respeito pelo nosso alicerce, toda a nossa estrutura estará comprometida. Passo a palavra. Beleza, quer falar? Posso falar? Pode falar. Então, só lembrando que o seguinte, como diz o doutor Damião, né, quando a prerrogativa do advogado ela é desrespeitada, em última análise, é desrespeitado o direito do cidadão. Sim. Porque o cidadão, ele tem somente o advogado para poder fazer a sua defesa. E quando o advogado ele é tolhido na sua profissão, ele é tolhido nessas defesas, a própria sociedade que sai perdendo com isso. Porque o cidadão é que tem esse direito de prerrogativa, e não o advogado. Não é o advogado que é desrespeitado, é o cidadão que é desrespeitado. É a população que é desrespeitada. Infelizmente, o papel do advogado, ele tem um papel, ele se presta um papel aos olhos de muitos, né? Que é o tal do defender bandido, como o doutor falou, que é o que solta. Então, muito policial, muita gente acha que o advogado está fazendo um desserviço para a sociedade. Tanto que na época da Idade Média, o advogado, quando o cliente dele era condenado, ele também era condenado junto com o seu cliente, né? Então, o advogado do patrão também ele era condenado, ele também ia para a fogueira. Tanto é que quase não existia advogado na época, justamente porque não ia arriscar morrer, entendeu? Em benefício de outra pessoa. E isso aí é uma questão cultural que veio de lá para cá. E a gente não consegue desvencilhar essa questão. E o promotor, a forma como é feita hoje, o sistema hoje de Ministério Público, que é o Estado que acusa, e do juiz, que é o Estado imparcial, né? É uma forma perniciosa para a própria advocacia. Porque o mesmo promotor, por exemplo, hoje tem um promotor da vara tal. Aquele promotor, ele vai ficar ali durante o dia todo fazendo todas as audiências. Não tem como ele não fazer amizade com o juiz. Não tem como ele não bater um papo com o juiz, porque ele vai ficar o dia todo sentado do lado do juiz. Ao passo que vai passar mais de 30, 40 advogados ali durante o dia.
Então, com a advocacia, o juiz não vai ter a mesma empatia que ele tem com o promotor, justamente porque o promotor o mesmo promotor vai estar do lado dele ali o tempo todo. Talvez se cada processo tivesse um promotor diferente, cada processo fosse um promotor, o outro promotor designado e não tivesse aquela mesa sentada, aquela cadeira ao lado ali à direita do juiz, talvez não teríamos essa percepção que foi tratada aqui pelo Dr. Rubão. Beleza, galera, minha vez de falar aqui. Só antes de falar, deixa eu colocar aqui as falas. As falas. Alan Vasconcelos. Fala, Alanzão! Aqui, bacana demais. Esse é Alanzão, hein? Alan Milagres? Não. Alan Vasconcelos. Vamos, lê aí as opções. É curioso, hein, meu filho? Gabriel Lacerda, para finalizar o caso do nome de bicicleta, entre aspas, nome de bicicleta, faltou dizer que a fala dele é crime, tipificado no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, aumentada pelo seu parágrafo 2º, é a tipificação. Maravilha, muito bom. Ótimo. Gabriel é grande advogado. Brilhante intervenção, people of the world. Por isso que ela acerta. Por isso que ela acerta. Por isso que ela acerta. Quem estudou sabe. Quem estudou sabe. Viu, senhor? Tá no sangue. E detalhe, ele estava visivelmente embriagado durante a entrevista. Uma ajuda para a sua defesa técnica. Rapaz, o Ignácio está concordando com você. Exatamente, doutor Rubão. Não existe isonomia. Giane Dark Bernardo. Se chamasse ele de bosta, ia dar merda. Alto nível debate. O Emanuel Braga falou aqui. Gabriel Lacerda. Damião, qual a nossa culpa, advogados, nesse desrespeito que outras classes têm por nós? Emanuel Braga. Uma parte da culpa dessa imagem negativa do advogado é a proibição da publicidade jurídica. Dá um debate, né? Dá um debate. Dá outro debate. Eu digo, nós advogados em geral, passamos a credibilidade que a classe merece. Não, ele está perguntando, na verdade. Nós, advogados em geral, passamos a credibilidade que a classe merece? Tá, gente, minha vez de falar. Muito bom, Rubão. Isso foi importante. Eu entendi outra coisa aí. Foi um ponto certo, fazendo favor? Foi um ponto certo, fazendo favor? Posso continuar? Agora é minha vez. Pode. Galera, eu acho que o Nutrem ele foi criado para ser algo diferente. Sim. Ele foi criado para a gente debater. Ele foi criado... Eu sempre falei isso do Catimba, porque pra a gente protestar. estava conseguindo dar voz... Peraí, Rubão, aqui não tem horário, não. Para dar voz e vez para aqueles esquecidos na área do esporte. Eu vejo também que o Nutrem é uma oportunidade da gente dar voz e vez, não só ao advogado, à advogada, mas dar voz e vez à sociedade. Gente, o advogado ele é indispensável à justiça. Sim. Sem advogado, não existe justiça. Sem advogado, não existe juiz. Não existe promotor. Antes da pessoa ser juiz ou promotor, ele tem que ter passado um tempinho como advogado. Então, senhor juiz, senhor advogado, senhor juiz, senhor promotor, vocês receberam a mesma formação que nós. A única diferença é que vocês não quiseram continuar advogando para o povo. Sim. Escolheram a facilidade de parar e estudar para fazer um concurso público. Isso é um mérito também. Isso é um mérito. Eu nunca quis fazer um concurso público para promotoria, para o judiciário, nem para delegado. Eu não me vejo, não tenho esse perfil. Quem tem, temos que elogiar. Ok? Agora, eu não quero deixar isso só no debate. O Nutrem também pode ser coisa prática. Queria fazer uma sugestão para nós quatro aqui, os quatro que estamos aqui. Fizemos um debate, né? Nós concordamos que é uma violação, não apenas a prerrogativa daquele e daqueles advogados, mas aquilo ali é uma violação a toda a nossa profissão, a todos nós advogados. E quando a gente cala, a gente consente. Sim. Eu não vou calar, eu não vou me consentir. Eu queria propor, o Leandro é a pessoa que faz as nossas artes, eu queria propor e queria tirar os quatro aqui, 24 horas com alguma mensagem de protesto no nosso WhatsApp, no nosso Instagram e no Facebook. Ótimo. Muito colocar legal. Uma imagem, tirar a nossa foto e colocar uma imagem
de protesto Perfeito. em relação a esse Eu caso. topo. Os 4 topam? Muito legal. Topa? Claro. Sim. Então nós Vamos vamos dentro. fazer isso. E se alguém mais quiser, entre em contato conosco, nós vamos passar essa arte também para protestarmos juntos. Porque isso não pode ficar impune, isso não pode ficar calado. Porque o nosso silêncio é consentir com que outros promotores, outros juízes ou qualquer outra pessoa comece a achar que nós não valemos nada para a justiça e pisa mais uma vez na Constituição. Que o advogado é indispensável à justiça. Muito bom. Muito legal, Vamos cara. terminar? Muito legal. Vamos mandar? Vamos lá. Vamos mandar. Agora é a indicação, né? Curiosidade, indicação de filmes, séries, livro, música. Quer fazer uma indicação? Faça a indicação. Vou deixar uma indicação aqui. Damião, na semana passada, indicou a Bíblia. Eu vou indicar um livro que se chama Seja Feita a Nossa Vontade. É um livro de 1997, da editora Record, ou Record, vocês que queiram. O Seja Feita a Nossa Vontade conta a história da família, principalmente do Nelson Rockefeller, com um forte pastor batista para conquistar a Amazônia, as riquezas da Amazônia. Eu acho que vale muito a pena ler. É 1.079 páginas, você lê numa sentada. Seja feita a vossa vontade. É um livro raro, você só encontra ele em sebo e hoje deve estar acima de R$200 quando você encontrar. Eu não empresto o que eu tenho, porque eu fico com medo daquele negócio de ir e nunca mais retornar. E aí, senão eu vou perder o amigo. Porque esse livro, eu acho que é uma relíquia. Chama Seja Feita a Vossa Vontade. 2 jornalistas que se conheceram em 1979. Corta para mim. Para você, vai lá. Eu vou indicar um filme dos anos 80 que conta a história do apartheid lá na África do Sul. Ele chama Um Grito de Liberdade. Ganhou o Oscar. Muito bom. E ele fala da história do Steve Biko, que foi um ativista negro que Mandela já estava preso e ele meio que assumiu o lugar do Mandela. E aí conta a história de um branco, um jornalista que era branco, que ajudou ele a divulgar o problema do apartheid na África do Sul e que conseguiu acabar com o apartheid lá, que era essa segregação que era pior do que o nazismo, né? Não sei se era pior, né? Mas era igual ao nazismo. É isso aí. Damião? Eu quero indicar um filme também. Eu acredito que encontra esse filme na Netflix. Acho que vocês já viram. Se não viram ainda, é um filme bastante comovente, já que nós tratamos hoje desse caso aí do nazismo. Chama O Menino do Pijama Listrado. Muito bom. Um filme sensacional, né? Conta a história de uma criança que ele acabou entrando lá de alguma forma dentro daquela zona que era somente para os judeus, né? Ele fez uma amizade com outro menino lá e eles conversavam por meio de uma cerca de arame. E aí essa criança conseguiu um pijama para ele idêntico e ele acabou entrando e acabou indo para a Câmara de Gás, enfim. Um filme muito interessante para que essa reflexão sempre fique viva nas nossas memórias, o que foi o Holocausto, o que foi, sabe, o que isso significa e o que isso representa para a história da humanidade. Então fica essa dica aí. Já eu vou chover no molhado, gente, essa semana, por causa de toda essa repercussão, dessa discussão da liberdade de expressão e das liberdades e das coisas que são ditas e que foram ditas e que às vezes passam despercebidas, eu voltei a ler, e é a segunda vez que eu leio, o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. Eu sou suspeito para dizer, porque do Laurentino eu já li tudo, eu tenho, pelo menos assim, o 1808, que eu recomendo também, o 1822, que eu recomendo, o 1889, que eu também recomendo, são livros do Laurentino. Eu gosto de como ele escreve, né, que são por tópicos. Parece um advogado escrevendo, muito embora ele seja um jornalista, né? Inclusive criticado pela academia, porque efetivamente não é um historiador. E o livro Escravidão é maravilhoso, porque é maravilhoso como livro, mas é triste quanto história, porque fala do primeiro leilão de cativos até a morte de Zumbi dos Palmares. Recomendo, uma ótima leitura,
intrigante, interessante e angustiante também. É isso. É bom que o Rubão já indicou o repertório dele para o resto do ano, né? Quem fecha aí? Vamos fechar? Vamos aí. E aí? Dava para fechar com a musiquinha para ficar. Só queria agradecer o pessoal que ficou até agora bacana. aí. Entendeu? Queria agradecer o pessoal. Obrigado. Na semana que vem nós vamos estar aqui de novo. Na segunda-feira, às 19 horas. A gente vai estar aqui toda segunda-feira, às 19 horas, abordando sempre um tema polêmico, justamente para causar esse debate. E queria que todos aí se inscrevessem no canal, curtissem, para poder nos ajudar aí a chegar aos mil inscritos. Vamos chegar aos mil inscritos. O primeiro mil inscritos, né? De muitos. Primeiro mil. Gente, eu quero agradecer também aqui, não posso deixar de agradecer, eu sempre tenho que agradecer aos estúdios da Rádio Legalidade, que sempre nos cedem esse espaço maravilhoso para que a gente consiga fazer esse bate-papo legal. Muito obrigado aí, Rádio Legalidade, toda essa galera que está fazendo diferença aqui na cidade de Contagem. Ô, galera, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. As últimas falas aqui. Tá aqui, ó. José Guinness, parabéns, colegas. O doutor Leandro é um gatão. Mas tem resposta. Mas não é lindo feito Lindomar. Muito bom. Quem tem medo de Lindomar? Lindomar. Por que Lindomar, gente? Você vai ver. Meu Deus que do céu. maldade. Você vai entender. Que maldade. A Maíra Nézio, debate alto nível, parabéns. E aqui o Gabriel Lacerda está desafiando. O dia que o assunto for Lula versus Bolsonaro, só me chamar. Teremos uma noite tranquila. Noite tranquila. O Abel Cândido filme, a nova história americana com Edward Norton. Excelente. Esse eu não assisti ainda não, viu? Vou ver. Top, top. Até o Perdigão tá aqui, bicho. Funcionário seu aí. Você obrigou o funcionário seu aqui. Galera, ó, muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Dá curtida aqui, dá uma curtida, dá um like bonitão aí, ó. E também se inscreva aqui no nosso canal. Semana que vem, vocês topam discutir a liberalização do uso da maconha? Eita! Hein? Tem que tomar cuidado para não... Aqui, corta para mim, que eu quero fazer meu agradecimento aqui. Maíra de novo? Corta para mim, meu filho. Aqui, ó. Eu quero, gente, eu quero aproveitar. Faz essa vozinha de novo, faz essa vozinha. Corta para mim, meu filho. Eu quero aproveitar para... Patrocínio, é o patrocínio, bicho. Quem vai pagar o sanduíche? O e-mail. Maurício, tá descendo para aí. Ok, gente, olha só. Vocês também podem mandar, né, alguma sugestão de tema que vocês acham interessante, tá? E aí a gente vai falar, vamos colocar o dedo na ferida. Qual que é o e-mail? No trem? Podcast no trem, @gmail.com. E o no trem é com NU, viu? Isso, no NU. Trem. Gente, obrigado, viu, pelo apoio aí, por vocês estarem presentes aí mais uma vez, curtindo aí a nossa live. Obrigado. Bora! No 1, no 2, no 3! Errou de novo, sempre é. Valeu, gente! Obrigado! Até a próxima semana! Valeu!